Olá! Neste vídeo falaremos um pouco sobre como gerenciar arquivos no computador, também falaremos sobre a importância dos backups e sobre a nuvem. Bom, mas trabalhar com arquivos é importante, contudo mais importante ainda é você saber salvar esses arquivos. Por quê? Porque o seu trabalho está dentro deles. Então você precisa saber utilizar adequadamente ferramentas de backup. Então o que é o backup? Você vai trazer de volta, vai subir de volta os arquivos que você copiou anteriormente. O backup é fundamental porque nenhum sistema computacional é confiável. O HD pode dar problema, se for um SSD também, ou enfim, você pode ter uma série de problemas quando está digitando a informação. Esse backup, que é a cópia de segurança dos seus dados, pode ser feito, por exemplo, semanalmente, diariamente ou até mesmo de maneira automática online, que é o que eu recomendo. Por quê? Porque se você fizer o backup semanal, toda quinta-feira, por exemplo, vamos supor que você esteja na quarta-feira trabalhando em algum projeto e perde os dados. Ora, se você ia fazer o backup na quinta, quer dizer que só fez na quinta-feira passada, então você perdeu basicamente uma semana de trabalho. A mesma lógica se aplica para o backup diário. Se você faz backup todo dia, você pode perder até um dia de trabalho. Portanto, eu recomendo que você utilize ferramentas que fazem o backup online, ou seja, quando você salvou o arquivo, automaticamente ele espelha esse arquivo, copia esse arquivo para a nuvem, copia esse arquivo para a internet e faz um backup automaticamente na hora que você deu o Ctrl S para salvar, ou na hora. Aí mais um atalho, inclusive, o Ctrl S, né? Funciona na maioria dos softwares. Então, é muito importante você ter um sistema de backup na nuvem. Por isso, a importância de entender os conceitos de nuvem. Então, um sistema de backup na nuvem resolve o seu problema e você nunca mais vai perder nenhum arquivo. E olha que é muito doloroso perder um trabalho do final de semana inteiro ou de vários dias, hein? Isso já aconteceu com muitas pessoas, menos eu, porque eu sempre utilizo backup. Não, mentira, aconteceu uma vez. Mas foi uma só, eu juro. Uma das primeiras ferramentas desse tipo que fez muito sucesso foi o Dropbox. O Dropbox era interessante porque, além de fazer o backup online dos seus arquivos, ele também podia disponibilizar esse arquivo para outros amigos seus ou colegas seus ou contatos seus na web. Então você podia mandar um arquivo lá para o Dropbox, ou seja, para a nuvem, né, para os servidores do Dropbox na internet, e pegar o link desse arquivo e distribuir ele da forma que você bem entendesse. Além disso, como é que o Dropbox funcionava? Você criava uma pastinha no seu HD dentro do seu computador e dizia que essa pastinha era a sua pasta do Dropbox. Então todos os arquivos que você colocava ali dentro, automaticamente o Dropbox ficava monitorando, porque você tinha sim, e ainda é hoje, né, tem que instalar o Dropbox, instalar um software do Dropbox na sua máquina. Esse software fica rodando na bandeja ali do seu sistema, então ele fica naqueles iconezinhos, né, no cantinho direito inferior ali do seu sistema, se você estiver trabalhando com Windows. Então esse sistema fica monitorando a pastinha, e quando um arquivo novo apareceu ali, ou quando você alterou algum arquivo, vamos supor um documento de texto. Você começou a alterar o documento de texto, deu um Ctrl S para salvar. Quando ele salvou o arquivo, o Dropbox identifica a alteração e já espelha isso automaticamente na nuvem. Então o Dropbox foi um dos primeiros que apareceram. Mas o Google também fez uma solução como essa, e a solução do Google, que é o Google Drive, também é muito boa. É inclusive a solução que eu uso. Como eu já uso o Google como outras ferramentas também, como agenda, e-mail e tudo mais, automaticamente eu estou usando o Google Drive para fazer os backups do meu drive de trabalho. E funciona muito bem porque, independente do tamanho dos arquivos, né, claro, se não forem arquivos com filmes ou se você não trabalhar com edição de vídeo, né, fora isso, vai funcionar muito bem. Por quê? Porque arquivos são 3, 4, 5 megas, ou arquivos até de 10, 15 megas, se a sua internet for rápida, ele vai espelhar sem problema e vai ficar salvando o seu trabalho consecutivamente. Então hoje a minha pasta de dados de trabalho, por exemplo, tem 15 gigas e funciona perfeitamente. Cada vez que eu altero um documento no meu Google Drive, dentro do meu computador, na pastinha que eu setei para o Google Drive, esse arquivo é espelhado automaticamente na nuvem, e aí eu tenho o meu backup completo, 100% confiável, e eu posso acessar esse backup de qualquer lugar. Pode ser de outro computador ou inclusive do meu smartphone. Isso é uma coisa que já me salvou algumas vezes. Então, alguns documentos que eu preciso acessar com frequência, como planilhas ou outras informações, eu deixo no meu Google Drive, e aí eu
estando na rua, por exemplo, posso sacar o celular do bolso, sacar o smartphone e consultar os dados que eu atualizei antes de sair de casa. Isso também é outra fantástica vantagem desses sistemas de backup em nuvem. Então, você está trabalhando em casa no arquivo, salvou ele, você confere lá, porque o ícone dá uma piscadinha quando ele está salvando alguma informação, confere se o ícone deu a piscadinha ou clica em cima para conferir se o backup foi feito. Além disso, no caso do Google Drive, se você olhar o ícone do arquivo, aparece lá um xizinho em vermelho quando ele ainda não foi salvo na nuvem e aparece um Vzinho em verde para mostrar que ele já foi salvo na nuvem, que a última versão dele já foi para a nuvem. Então isso facilita as coisas. Mas você está trabalhando em casa, salvou e fechou o arquivo, viu que ele ficou verdinho, você pode desligar o computador e ir para o trabalho, acessar esse arquivo no smartphone, em qualquer lugar, né, pela internet, ou ainda quando você chega no trabalho, se você tem configurado o Google Drive no seu computador do trabalho, você abre o arquivo lá e continua trabalhando. Então é uma facilidade muito grande você poder ter o arquivo disponível e atualizado em qualquer lugar e ainda por cima com uma cópia bastante segura para você nunca mais perder nenhum tipo de trabalho. Baixe o Google Drive, teste ele ou alguma outra solução como o Dropbox, e a Microsoft também tem uma solução de backup na nuvem, a Apple também tem a sua, enfim. Você pode baixar um desses softwares dependendo do seu sistema, mas utilize ele porque realmente a vantagem é muito grande. É muito simples de usar, é simples de configurar. Hoje qualquer pessoa que trabalha com arquivos, e isso significa que qualquer pessoa que acessa computador, precisa ter um driver espelhado na nuvem, precisa ter uma dessas ferramentas de backup automático na nuvem, ok? Então use alguma delas. Vale lembrar ainda que muitas dessas ferramentas são gratuitas. Por exemplo, o Google, na última vez que eu olhei, ele fornecia gratuitamente 15 GB. Contudo, quando você acessa e se cadastra, eu, por exemplo, tenho a minha conta há anos, eu já estou lá com mais de 100 GB livres para usar. Então ele vai aumentando o tamanho conforme você vai utilizando. Então dificilmente um usuário comum vai precisar pagar por gigabytes a mais, porque o Google oferece aí espaços pagos maiores se você precisar, mas dificilmente o usuário comum vai precisar desses espaços porque ele já oferece de arrancada 15 GB. Isso deve aumentar conforme aí o tempo vai passando. Então o preço não é desculpa, porque o serviço é grátis. Outros serviços também são grátis, o Dropbox, se eu não me engano, fornece 2 GB gratuitamente, a Microsoft também, enfim, várias empresas oferecem serviços gratuitos de nuvem, então você tem que escolher um e usar. Tchau!